Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, FAMEMA 2026. Espero que vocês gostem da resolução, tá? Questão 3 de Química. Um jogo para ensinar radioatividade e ciência nuclear utiliza cartas, como representada na figura. Uma das atividades propôs a determinação de informações para completar as cartas, como o número de nêutrons do núcleo e o tempo de meia-vida. A figura representa a carta do jogo referente ao radioisótopo samário 153. Sempre, né, eles colocam um elemento e um número na frente, é o número, né, número de massa. Bom, para o uso medicinal, a dosagem de samário 153 deve ser 3 milicurri, né, por quilograma. A tabela apresenta a variação da atividade radioativa de uma amostra de samário, medida em milicurri, em função do tempo. Então vamos lá. Pergunta, galera. Qual o número de nêutrons indicado na carta X deve ser colocado na carta do jogo? Galera, tá falando do elemento samário. Samário 153. Então, samário, aí vem na tabela, né? O símbolo é SM, massa 153. Se olhar na tabela, né? O samário e consultar o número atômico, 62. Ó, depois fica fácil. A é igual a Z mais N, né? O número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Número de massa 153, número atômico 62 e o N. Então, para você achar o N, é só pegar o número de massa e subtrair o número atômico. 153 menos 62, o samário possui 91 nêutrons. Então, qual o número de nêutrons indicado na carta X por X deve ser colocado? 91. Número de nêutrons 91. Conforme as informações dessa carta, determine o número atômico do elemento formado no decaimento. O que que ele falou, galera, no decaimento? Qual partícula, né, esse samário emite? Olha lá, ó, tipo de emissão, beta e gama. Então, o que que você ia fazer aqui, ó? Ia pegar o samário, não, e pegar o samário, número atômico 62 e massa 153. O que que ele emite? Uma partícula beta e uma gama. Você tinha que saber que a beta é carga menos um e massa zero, e a gama zero, zero. E aí, assim, ele vai se transformar em um novo elemento, né? Ele quer saber determina o número atômico do elemento formado. Então, o elemento é X. Falou equação nuclear, galera? Dica: sempre conservação dos membros superiores e conservação dos membros inferiores. Então, ó, qual é a soma das massas dos reagentes? 153. Então, se eu somar a massa das partículas beta, né, gama e elemento X, a soma tem que dar 153. Então, zero com zero. Então, aqui só pode ser 153 é a massa. Conservação dos membros superiores e conservação dos membros inferiores. Olha os membros inferiores. Do lado esquerdo, quanto que dá a soma? 62. Então, se eu somar os membros inferiores do lado direito, tem que dar 62. Ó, zero com menos um dá menos um. Que número somado com menos um dá 62? 63. Esse é o elemento. Como que se identifica que elemento é esse? Bom, ele quer saber o número atômico. Acabou. Número atômico do elemento formado, número atômico, né, o Z do elemento X, 63. Esse elemento, era só olhar na tabela periódica, é o elemento európio. Você consulta, né, o elemento pelo número atômico. Bem tranquilinha, sem segredo. Agora, galera, um outro problema na prova da FAMEMA. Vou mostrar para vocês, olha lá. Hum. Determine o tempo. Olha lá. Determine o tempo de meia-vida do samário, que completa o valor Y apresentado na carta do jogo. Y, olha, é a meia-vida. Qual foi o erro aqui que eles podem, às vezes, considerar as duas respostas? O erro está aqui, galera, ó. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade dessa amostra radioativa se reduza pela metade. Então, se você observar aqui, ó, a atividade, né, em milicurri, de 400 não caiu para 200, então não deu meia vida. Mas, ó, de 300
para 150, a atividade se reduziu pela metade. Então, quanto tempo passou aqui, ó? De 20 para 63, passou um período de 43 horas. Então, esse é o período de meia-vida, só observando o gráfico que eles devem considerar. Por quê, galera? Provavelmente, esse valor aqui não é 63, não é? Provavelmente, né, teria que ser o 68, porque o tempo de minha vida não muda nunca. Vou te mostrar ali o valor correto, era 48. Então, provavelmente foi uma meditação, não era 63, era 68. Mas, ou eles vão anular, ou eles vão considerar as duas respostas. Então, ó, de 300, os alunos bateram o olho aqui, ó, de 300 para 150, se reduziu pela metade, ó. De 20 para 63, subtrai, né, ó, 63 menos 20, passaram 43 horas. Tá bem? Eles devem considerar. Bom, agora, outra forma, ó, 400, passado um período de minha vida, né? Passando um período de minha vida não, né? Atividade em função do tempo, ele deu uma tabela. Então eu vou pegar no 400 e vou fazer o decaimento até chegar no 50. Então, ó, 40 milicurri. Passado um período de minha vida, essa atividade vai ser reduzida pela metade, 200. Passado outro período de minha vida, vai ser reduzida pela metade novamente, 100. Passado outro período de minha vida, vai ser reduzida pela metade novamente, 50. Então, ó, peguei o inicial 400, fiz o decaimento até chegar onde? No 50, que são os dados que eu tenho na tabela. Ah, de 400 para essa atividade ser reduzida a 50, foram necessários, ó, 3 períodos de minha vida, ó, foram necessários 3 períodos de minha vida. E esse tempo, ó, de 0 para 144, esses 3 períodos de minha vida, né? Demorou um total de 144 horas. Então, o período de minha vida é só pegar o tempo total e dividir por 3, que você vai cair em 48 horas. Esse é o tempo de minha vida exato, 48 horas. Como foi um erro de digitação, esse 63 aqui, galera, teria que dar 68, porque, ó, aí você fazia o cálculo direto aqui e daria certo também, ó, se fosse 68. Porque, ó, de 300 caiu pela metade, ó, de 20 para 68, passaram, né, no caso aí, ó, 48 horas. Então, provavelmente foi um errinho de digitação, ó, não era 63 aqui, era 68. Porque o período de minha vida não pode ser de um cálculo 48 e bater no olho ali, dá para deduzir que é 43. Não pode, não tem dois. O período de minha vida é um só. Não muda. Tá? Então, eles provavelmente, por esse erro de digitação desse 63 aqui, tá? Eles devem considerar também 43 horas, mas o correto era 48. Bom, e continuando esse exercício, ele pergunta: ah, calcule a atividade do Samário no organismo desse paciente, ó, considerando que um paciente de 80 quilos deve receber uma dose de Samário. Calcule a atividade do Samário no organismo desse paciente após 4 tempos de meia vida. Bom, o que que ele falou, galera? Né? Olha ali, ó, a informação que ele deu no exercício, ó. Para uso medicinal, eu copiei essa parte aqui, ó. Para uso medicinal, a dosagem de Sabara deve ser de 3 milicurri por quilo. Então, a dosagem, ó, 3 milicurri por quilo. Esse paciente, a pergunta é relacionada a um paciente de 80 quilos. Então, um paciente de 80 quilos, ele deve receber uma dosagem X de 240 é a dosagem, né, inicial. Bom, ele quer saber, calcule a atividade, calcule a atividade do Samar no organismo desse paciente após 4 tempos de minha vida. Então, a dosagem inicial, 240. Passado um período de minha vida, essa dosagem vai ser reduzida pela metade, 120. Outro período de minha vida vai cair pela metade, 60. Outro período de minha vida vai ser reduzido à metade, 30. E o quarto período de minha vida, né? Depois de outro período de minha vida,
Restará, né? A atividade vai ser reduzida pela metade novamente. 15. Então, após um, dois, três, quatro tempos de minha vida, a atividade nesse paciente será de 15 milicurri. Beleza? Uma questãozinha, galera. Duas questões da FAMEMA aí com probleminhas aí no enunciado que provavelmente eles vão anular ou considerar duas respostas. Infelizmente, mas tudo bem, é isso aí. Espero que você tenha entendido. Até a próxima, se Deus quiser.